Oi, amadinhos. Então, pessoal, hoje postaram lá uma reflexão no grupo, né, sobre imagem e semelhança, esse versículo aqui de Gênesis 1:26. Aí eu decidi fazer um vídeo, né, para tentar explicar mais ou menos qual era a visão do autor, né, o que o autor estava querendo dizer quando ele falou aqui que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Até porque eu fiquei em débito, uma vez eu cheguei a mencionar esse versículo no vídeo, mas eu não expliquei. Então esse vídeo aqui vai ser público, tá? Não é daqueles não listados. E eu vou tentar explicar de uma forma bem, como é que eu vou dizer, simples, né? Bem popular, que eu acho que vai dar para todo mundo entender o que o autor estava querendo dizer aqui quando ele falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porque eu acho que as pessoas entendem um pouco equivocado esse versículo. Então vamos analisar. Vamos imaginar que uma pessoa vai construir uma casa. Vamos partir desse princípio. Você está vendo esse vídeo aí, você fala: eu vou construir uma casa para mim. Se eu tivesse um dinheiro bem grande, eu ia construir uma casa. Beleza. Essa pessoa imagina na sua mente como seria essa casa. Ah, Ronaldo, minha casa vai ter 2 quartos, vai ter janela, vai ter não sei o que, enfim. Você está imaginando aí sua casa. Aí essa pessoa, ou o arquiteto, né, que essa pessoa vai contratar, ela vai elaborar um projeto, vai fazer um rascunho. E depois, baseado nesse projeto, ela vai construir a casa. Aqui eu peguei uma imagem ilustrativa do Google para mostrar para vocês. Aqui esses traços aqui em lápis é o projeto. A pessoa idealizou na mente uma casa, pegou lá um papel, ou chamou alguém, um arquiteto, sei lá, fez um esboço, né, de como seria essa casa, e depois a pessoa foi concretizando a casa. Aqui no finalzinho da imagem já dá para ver que seria mais ou menos a casa pronta, construída. Tá bom? Então tem um projeto que parte de uma ideia que você tem na sua cabeça, e essa ideia, a partir do projeto, ela é concretizada. Aí vira uma casa de concreta, de material, que você pode pegar, tocar, morar, pôr prego, pintar, enfim, aí vira uma casa concreta. Deixa de ser uma ideia da sua mente e passa a ser algo material, concreto. Então até aqui acho que dá para entender bem, né? O projeto, nesse caso, ele é a imagem da casa que estava na sua mente, que você imaginou, idealizou, como que você queria que fosse essa casa. E depois ela foi desenhada, ou seja, antes de haver a casa, tinha uma imagem, a imagem na sua mente, de como ela deveria ser. E depois ela foi feita materialmente, com bloco, tijolo, cimento, concreto, sei lá, de uma forma semelhante à sua ideia. Aqui, imagem, semelhança. Deu para entender até aqui mais ou menos o que eu quero dizer? É o mesmo que está aqui em Gênesis, imagem e semelhança. Então vamos explicar. Os termos imagem e semelhança são metáforas da ideia de Deus para criar o homem e a sua concretização. A imagem é a ideia e a semelhança é a forma concreta daquilo que estava na mente, na ideia. O termo imagem, que é tselem, ele está mais ligado à ideia, né, uma ideia na sua mente, do que uma imagem como a gente tem em português. Quando a Bíblia, por exemplo, quer se referir a uma imagem já concretizada, como uma pintura, uma escultura, um quadro, geralmente a Bíblia é específica, ela usa um termo adicional, que nem aqui em Números, e destruirei todas as suas pinturas. Então aqui não é imagem, aqui já tem um outro termo específico. Também destruirei todas as suas imagens, aqui é o mesmo termo, tselem, de fundição, ou seja, já é uma imagem concretizada. Então a Bíblia é específica quando é uma imagem física, uma aparência, um quadro, uma escultura, etc. Agora, quando é o termo sozinho imagem, ele não é bem imagem como a gente tem em português. Ele na verdade seria uma imagem na mente de Deus, uma ideia pré-concebida, ok? Aquilo que você imagina. Já o termo semelhança é semelhança mesmo, é o termo demut, uma semelhança material, que nem aqui, por exemplo, no livro de Crônicas fala que quando Salomão fez o templo, por baixo dele havia figuras de boi, ou seja, eram imagens físicas, material, concreta, que pareciam bois, no formato de um boi. Mas aqui já está se referindo a uma coisa material, concreta. Então acho que até aqui deu para entender, né, que o termo só imagem é uma ideia, uma imagem como se fosse imaginação. Inclusive é o mesmo termo, né, imagem e imaginação, né, tem a mesma origem. E semelhança é aquilo que tem uma semelhança física, concreto, material. Um é uma ideia e o outro é algo material, tá bom? Então o autor de Gênesis está dizendo que o homem foi criado a partir da imagem, da ideia de Deus, que Deus tinha em mente, ou seja, aquilo que Deus pensou para criar o homem, e em semelhança, em forma física, aquilo que Deus tinha em mente. Ou seja, o homem foi criado a partir de uma ideia espiritual, que foi um ser divino, um ser transcendente, né? Um Deus que teve essa ideia. Então vamos chamar isso de um projeto divino. Então ele foi criado a essa imagem.
E depois esse projeto tomou uma forma material, quando Deus pega o barro lá e faz o homem, aí aquilo que era uma imagem virou uma semelhança, ou seja, a semelhança àquela imagem que Deus tinha, virou uma coisa material, concreta. E eu separei aqui, eu tive até que dar uma pesquisada aqui, porque eu não tinha no computador, algumas referências dos sábios, né, sobre essa metáfora que eu falei da arquitetura. Vamos começar aqui com o Midrash Rabbah. Na prática humana, quando um rei mortal constrói um palácio, ele não constrói através da sua própria habilidade, mas pela habilidade de um arquiteto, ou seja, alguém que fez um rascunho, um esboço, um projeto. O arquiteto, por sua vez, não constrói por sua cabeça, mas aplica planos e diagramas para saber como arrumar as câmaras e as portinholas. Ou seja, o arquiteto, a ideia não é dele, ele só vai lá e coloca no papel aquilo que o dono, né, o que contratou o arquiteto, idealizou, imaginou a imagem. Já que no Guia dos Perplexos, Maimônides diz, em razão do intelecto divino, ou seja, a ideia de Deus, né, do Criador, com o qual o ser humano foi investido, é dito que ele foi feito à imagem e semelhança do Altíssimo. Mas longe de dizer que o Ser Supremo, ou seja, Deus, é corpóreo. Não, Deus não tem uma imagem física, ele só imaginou. Então Deus não tem uma forma material. Aqui é Maimônides no Livro dos Perplexos. E mais uma aqui do Maimônides, eu não sei qual é a referência, mas eu acho que é do mesmo guia, ele fala assim, a alma de toda a carne, né, todo ser humano, é a forma que foi dada pelo Eterno, ou seja, a forma, a semelhança. É a dimensão adicional que é encontrada na alma do homem, é a forma do homem que é perfeita em seu conhecimento. Acerca dessa forma, a Torá afirma, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Isto é, conceder ao homem uma forma que conhece e compreende as ideias que não são materiais, como os anjos, que são formas sem corpo, até que ele possa se assemelhar. Ou seja, o que Maimônides está dizendo aqui? Que o homem teve uma forma física, né, uma semelhança, mas que é capaz de compreender o mundo espiritual, Deus, as coisas espirituais, conforme a imagem de Deus, tá bom? E nós temos um exemplo aqui na Bíblia, parecido com isso, que é aqui em Jeremias 1, 4, 5, que ele fala assim, Vê em mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei pelo profeta. Alguns veem esse versículo aqui como reencarnação, outros veem como predestinação, porque Deus está falando que já conhecia Jeremias antes dele nascer. Mas na verdade aqui o profeta Jeremias está falando é exatamente isso. Ele está dizendo que antes do profeta ter uma forma física, ele já estava presente na imagem de Deus, que Deus já tinha em mente levantar um profeta para transmitir a sua palavra. É isso que ele está falando, ou seja, a imagem já havia antes de haver a pessoa física, antes de haver o corpo. Tá bom? Em outras palavras, o nosso intelecto divino, a nossa capacidade de reconhecermos o Eterno, né, Deus, os seus mistérios divinos e até a sua criação, isso que daqui da sua criação seria a capacidade do homem de entender o mundo, desenvolver ciências, entender como é que funciona um rio, uma chuva, a natureza, etc. Tudo isso, essa capacidade intelectual do homem, são justamente essa centelha que dele procede, ou seja, foi Deus que deu o intelecto ao homem, a capacidade de raciocinar. Nela, e não no nosso corpo, está a nossa essência, ou seja, na nossa mente, e verdadeira identidade, aquilo que nos une a Deus, e que perdura de existência em existência, ou seja, de geração em geração, e que contemplará o mundo vindouro, ou seja, o seu intelecto, a sua mente, que vem do sopro que Deus te deu, a Ruach, né, já existia mesmo antes de você se tornar uma pessoa de carne e osso. Eu vou só dar um exemplo aqui pausado para vocês. É que nem eu digo assim, por exemplo, Benjamin Franklin, ele não inventou a eletricidade, ele só descobriu. Mas a eletricidade já existia mesmo antes de haver ser humano na Terra. Aí Benjamin Franklin foi lá e descobriu a eletricidade. Ele usou o intelecto dele para perceber uma força da natureza que já havia mesmo antes de haver o homem. Ele só descobriu. É a mesma coisa isso. Deus deu o intelecto do homem para o homem compreender a realidade, a desenvolver ciências, outras coisas, compreender a natureza, etc. Então, já havia tudo isso, já havia, mesmo antes do ser humano descobrir. E isso tudo é parte da mente de Deus. Tá bom? Não sei se ficou muito confuso minha explicação, mas eu espero que tenha dado para entender. Aí depois da queda do homem, segundo Gênesis, né, o autor do livro, o homem se afastou de Deus. Aí o homem passou a colocar primeiro as coisas materiais em primeiro lugar, em detrimento da vontade de Deus, de compreender a vontade de Deus, a realidade, etc. Aí nós vemos a sequência na narrativa do livro de Gênesis,
vários casos de soberba do homem, como a Torre de Babel, que o homem queria fazer uma torre material para chegar ao céu, a Arca de Noé, que a maldade do homem corrompeu tudo, etc, etc, etc. E aí nós vemos essa guinada aqui na Escritura. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem à sua imagem, ou seja, conforme o intelecto de Deus, a ideia que Deus tinha, e conforme a semelhança, a essa semelhança, ou seja, a semelhança dessa imagem que Deus tinha. Aí quando o homem gera o outro homem, que aqui no caso de Sete, Adão gerou Sete, já inverte as coisas. Sete é feito à semelhança de Adão e conforme a sua imagem, ou seja, em vez de ser imagem e semelhança, é semelhança e imagem, porque semelhança é semelhança física, porque é um homem que gerou outro homem, e conforme a sua imagem, porque aqui já não era mais a imagem de Deus, mas a imagem do homem. Eu vou explicar aqui no finalzinho. Ou seja, Sete foi gerado à imagem de Adão, não de Deus. Isto é, conforme o intelecto do homem, já afastado de Deus e mais voltado para as coisas materiais, para coisas terrenas, e não para as coisas espirituais. Porque o homem foi feito aqui, o Sete, a imagem do Adão, e não a imagem de Deus. Por quê? Porque o homem tinha caído, ele foi expulso do paraíso, ele pecou, então já deu uma guinada aqui na narrativa de Gênesis. Então o que o autor está dizendo é que o homem deixou, em detrimento do conhecimento das coisas espirituais, as coisas materiais. Então isso aqui é meramente metáfora, quer dizer que o homem se voltou mais para o material do que para o espiritual, tá bom? Então essas aqui são apenas metáforas, e a imagem aqui não é bem imagem física como a gente tem em português. A imagem aqui é uma imagem que havia na mente de Deus, tá bom? Eu sei que ficou meio confuso, espero que tenha dado para entender, por isso que eu tentei explicar bem calmamente, pausadamente. Espero que tenha dado para entender que imagem e semelhança é conforme o intelecto divino, e semelhança é a forma material, a forma física. Tá bom, pessoal? Paz a todos.